Quero te convidar a abrir tua Bíblia no livro de Oséias e manter ela aberta, por favor. A gente vai caminhar por alguns versículos hoje e será importante você acompanhar. Muito bom, a gente vai se localizando na palavra, a gente vai vendo como a Bíblia ela é um monte de livro, mas tem uma única mensagem principal e as coisas estão todas interligadas, por mais textos difíceis que existam na palavra, coisas que a gente não consegue entender. À medida que a gente vai lendo a palavra, o conteúdo todo das Escrituras, a gente vê que o objetivo principal é a história da redenção do povo de Deus, né? Um Deus como um Deus redentor que nos deseja para si, que deseja nos amar e que deseja que nós o amemos de volta. Então mantenha a tua Bíblia aberta em Oséias 5, eu vou orar mais uma vez. Jesus, nós invocamos o teu nome aqui, a tua presença, Espírito Santo, que o Senhor nos dê um espírito de sabedoria, de revelação, como diz Paulo aos Efésios, no pleno conhecimento de Cristo. E o Senhor quem nos dá o conhecimento devido de Cristo, conhecimento pleno de Cristo. Então, expande a nossa mente nessa noite com as verdades do Senhor e que o nosso coração também seja dilatado de amor pelo Senhor, ele seja amolecido pela graça, pela ternura, da misericórdia, do favor do Senhor, do amor que o Senhor tem por nós, pelo seu povo, por sua igreja. Usa com graça nesse momento da minha vida, fala aos nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nossa série, o Drama do Amor de Deus, é a série em cima do livro de Oséias. A gente já está aí algum tempinho trabalhando nela. Provavelmente vai até metade do ano, julho, a gente deve terminar. São 14 capítulos no total. E o texto base para nós hoje é Oséias 5, do 1 ao 7. E o tema é: vocês não conseguem voltar. É sobre isso que esse texto fala hoje, vocês não conseguem voltar. Então eu vou ler na NA, Oséias 5, do 1 ao 7, você acompanha na sua Bíblia aí, por favor. Ouçam isto, sacerdotes, fique atento ao caso de Israel, dê ouvidos, ó casa do rei, porque a sentença é contra vocês, pois vocês foram um laço em Mispa e uma rede estendida sobre o Tabor. Os rebeldes se aprofundaram na matança, mas eu castigarei todos eles. Eu conheço Efraim, e Israel não me está oculto, porque você, Efraim, se prostituiu, e Israel está contaminado. O que eles fazem não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem o Senhor. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Com os seus rebanhos e o seu gado irão em busca do Senhor, mas não o acharão. Ele se afastou deles. Foram infiéis ao Senhor, porque tiveram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas plantações. Até aqui. Então, um monte de informação que não faz muito sentido, né, numa leitura direta, superficial do texto, mas a gente vai, com a graça de Deus, compreender a mensagem que o Senhor tem para nós aqui através desse bloco do livro de Oséias. Então, esse texto basicamente vai nos falar hoje sobre como Israel estava incapaz de se voltar a Deus. E esse se voltar diz respeito a um arrependimento, né? A gente está indo para um caminho, se arrepender nada mais do que compreender que esse caminho está errado e a gente não deve seguir, a gente se volta para uma outra direção. Isso é um arrependimento, é uma mudança de rota, uma mudança de mente. Eu estava fazendo isso é errado, eu preciso fazer aquilo outro. Só que o estado de Israel era tão desesperador que o profeta fala que eles já não conseguiam mais voltar para o Senhor. Aquilo que eles faziam, os hábitos, a conduta que Israel estava cada vez mais alimentando, vivendo, se aprofundando, fazia com que eles não conseguissem mais retornar. Tamanho era o buraco onde eles tinham se enfiado. O profeta Joel, no capítulo 2, ele diz: convertam-se a mim de todo o coração. É o mesmo termo utilizado para voltar aqui do nosso texto. Então, essa ideia de voltar é uma ideia de conversão.
Porém, a situação de Israel ela era lamentável, ela era desesperadora. E pensando nas nossas vidas, em determinados momentos da nossa trajetória, e pelo menos no momento da conversão, é um momento onde a gente tem esse choque, né, de realidade, assim. Onde a gente reconhece as nossas limitações, a nossa fraqueza, e a gente assume a Deus, a nós mesmos, as pessoas, que nós precisamos de um Salvador. Tipo, do jeito que está, não tem como continuar. Eu não consigo dar conta da minha vida, eu não consigo me salvar, eu não consigo lidar com essa culpa, com essa acusação da minha mente, não tenho esperança, não tenho certeza quanto ao futuro, quanto ao que vai ser depois que eu morrer. Esse texto traz a nossa mente para essa ideia dessa incapacidade que nós temos de voltar a Deus, essa incapacidade que nós temos de nos salvar. E acompanhado disso vem essa declaração de falência, de miséria, declaração de que nós estamos quebrados. Então é uma mensagem para aqueles que reconhecem esse estado de miséria, esse estado de profunda falência, de um profundo declínio, de uma profunda depressão espiritual. É uma palavra aos humilhados, uma palavra àqueles que são fracos, é uma palavra àqueles que reconhecem que se Deus não intervir, se Deus não agir, não tem jeito. O estado que meu coração está, que meu coração se encontra, ele depende 100% de Deus vir ao meu favor, vir ao meu encontro e fazer alguma coisa. A gente pode tranquilamente se encontrar nesse lugar de Israel, de estar tão imerso numa vida distante do Senhor, numa vida fundada nos pecados, numa vida, numa frieza, num coração duro, distante do Senhor, onde parece que já não tem mais volta, não consigo mais sair daqui, como um lodo, uma lama, onde você está lá cada vez mais, uma areia movediça, afundando, afundando, e só está a tua mãozinha para fora e você não consegue sair daquele lugar. Talvez a gente já esteve nesse lugar, talvez a gente está nesse lugar, certamente a gente se encontrará ao longo da nossa vida nesse lugar de tipo, Senhor, me socorre, me ajuda, que senão eu vou morrer, eu vou perecer, tem misericórdia de mim. Se Deus não agir, a gente vai se distanciar, e era isso que estava acontecendo com Israel. O Senhor vinha através dos seus profetas, através da história toda da Bíblia, alertando o povo. Vocês precisam me obedecer, vocês precisam me temer, vocês precisam voltar para a minha lei, ouvir os sacerdotes, ouvir os profetas. Porque senão vocês vão cada vez mais longe e Deus vai dando corda para o povo. Só que a gente sabe que estava chegando o momento de um acerto de contas. Deus iria enviar a Síria para tomar o reino do norte de Israel como uma forma de juízo, de uma disciplina de Deus. E o reino do norte nunca mais voltaria a ser o mesmo. Mas não foi por falta de aviso. O Senhor avisou, vocês estão indo, vai dar ruim. Volta os olhos para a lei, volta, ouçam os profetas. Lembrem-se de tudo que eu fiz no passado, lembrem-se de que eu tirei vocês com uma mão forte do Egito, da servidão, da casa de escravidão, fiz vocês meus filhos, propriedade particular minha, um reino de sacerdotes. E Israel estava cada vez mais distante do Senhor. Então, se Deus não agisse, não tinha jeito. Se o Senhor, da mesma forma, não agiu ao nosso favor, se o Senhor não der o Espírito dele ao nosso favor, a gente vai. A gente não dá conta de permanecer no caminho do Senhor por nós mesmos, pelas nossas forças. A gente precisa de Deus, da intervenção dele, a gente precisa do conhecimento de Cristo, a gente precisa do Espírito que nos santifica, que nos convence do nosso pecado, a gente precisa da comunidade. Não tem jeito, você pode ser o crente que for, sem igreja não tem como, sem congregar não tem como, sem ter alguém para olhar, para falar, meu irmão, você está fazendo isso errado, isso vai te distanciar dos caminhos do Senhor, não tem jeito. São os meios que Deus utiliza para nos manter na rota, no prumo, nos caminhos dele. Então, o desejo do meu coração é encontrar aqui nessa noite corações que declararam falência, corações que se encontram quebrados. E isso não quer dizer que você precisa estar numa vida desgraçada de ruim. Mas é um reconhecimento de uma condição necessária de humildade para vivermos diante do Senhor, para permanecermos diante dele. Né? A gente tem as fases boas da vida, glória a Deus por isso, as fases onde a gente está no gás, a gente está amando o Senhor, a gente está servindo. Mas é cíclico, né? O único que permanece inabalável para sempre é o nosso Deus, a gente oscila. E essa condição de reconhecer a nossa miséria, a nossa falência, a nossa necessidade do Senhor, ela precisa permear toda a nossa vida, os momentos bons e os momentos ruins. Então, o desejo é que
os nossos corações se percebam nessa noite dependentes do Senhor, necessitados do Senhor. Que a gente saia dessa noite aqui declarando uma miséria. Jesus, eu preciso de Ti. Intervém, me socorre. Eu estou bem. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, é o que a palavra diz. Então, assim, está tudo bem hoje, glória a Deus, mas me ajuda. Não quero me desviar dos caminhos do Senhor, não quero Te abandonar, não quero Te deixar. Ou se você está nesse lodo, nessa lama, eu acho que é um momento propício hoje para você levantar a tua mão, assim, tipo, tem um dedinho ainda para fora. Ele é suficiente para Deus conseguir te resgatar de lá, amém? Ele pode te puxar desse lugar, te lavar e recomeçar. Então, vamos para o nosso texto, verso 1. Oséias 5:1, acompanha aí, fala assim: ouçam isto, sacerdotes, fique atento, ó casa de Israel, dê ouvidos, ó casa do rei, porque a sentença é contra vocês, pois vocês foram um laço em Mispa e uma rede estendida sobre o Tabor. Então, eu dividi o capítulo 4 em 3 sermões, porque era muita coisa, era muita informação, e tinham 3 focos a mensagem do capítulo 4, que já era uma mensagem dura, uma mensagem de acusação, uma mensagem de condenação do Senhor. Então, você está com a Bíblia aberta, volta para o capítulo 4, observa comigo o verso 1. Oséias 4:1 diz assim: filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor. Esse foi o primeiro sermão, há 3 domingos atrás. Olha o verso 6, 4:6. Todavia que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Então, primeiro começa a acusação contra os filhos de Israel, agora já são inclusos os sacerdotes, aqueles que trabalhavam no serviço do Senhor, ministrando as ofertas do povo. E o verso 14 diz assim: não castigarei as filhas de vocês que se prostituem, nem as suas noras quando adulteram, porque os próprios homens se retiram com as meretrizes e oferecem sacrifícios com as prostitutas cultuais. Do nada, um texto cabuloso no meio do nosso sermão. Se tem interesse, retorna lá, ouça a mensagem no Spotify, no YouTube, para entender um pouquinho melhor o contexto. Mas o capítulo 4 vem direcionando essas acusações aos filhos de Israel, aos sacerdotes e depois também aos homens, aos pais das casas, porque o povo estava imerso em idolatria. E parte do culto oferecido ao deus Baal, a uma entidade pagã que foi infiltrada por maus homens no reino do norte de Israel, e durante anos eles não conseguiram tirar, se livrar, se purificar. Parte do culto era, literalmente, a prostituição. Tinham mulheres disponíveis como prostitutas cultuais. Era uma forma de adoração, um rito de adoração a Baal. E sim, Israel, o povo de Deus, o povo da aliança, estava imerso nisso. Eles estavam entregues a essas práticas. Então, fala aos filhos de Israel, verso 1, fala aos sacerdotes, e depois fala aos homens e pais. E agora, no nosso capítulo 5, Deus fala aos sacerdotes, ouçam isto, sacerdotes, fique atento à casa de Israel, ele fala ao povo, e ele inclui também a família real, ele inclui o rei, porque a sentença é contra vocês. Então a mensagem desse capítulo 5, ela se volta principalmente para os sacerdotes e para os governantes, para os líderes políticos da época. Tem essas nuances durante Oséias, né? Um foco direcionado para cada mensagem, para cada momento do livro. Estes líderes, eles foram este laço em Mispa e uma rede sobre o Tabor, é o que diz o verso 1 para nós. E esses eram 2 grandes montes em Israel, onde aconteciam esses cultos pagãos. Na semana passada eu comentei que o povo tinha uma percepção de quanto mais alto fosse o lugar, mais próximos eles estavam das divindades. Então, por isso que esses cultos, essas orgias aconteciam nos montes. Por isso que o profeta faz referência a Mispa e Tabor, esses 2 grandes montes em Israel onde acontecia essa bagunça. Então os líderes da nação tinham responsabilidade sobre isso. Porque em momento algum eles impediram o povo, ou eles fizeram o povo relembrar da lei do Senhor. Não, eles incentivavam, eles iam junto, estava uma bagunça generalizada em Israel. Eles tinham responsabilidade, o declínio espiritual da nação se deu também, porque seus líderes religiosos e políticos eram maus, o coração deles estava afastado. Obviamente, o povo é um povo caído, é um povo pecador, que tem as suas inclinações naturais para o pecado. Agora, se você associar a isso maus líderes, está feito. É o combo para a ruína. Né? Então, eles tinham responsabilidade nisso. Mas acompanha verso 2. O que o profeta diz? Os rebeldes se aprofundaram na matança, mas eu castiguei todos eles. E nós temos aqui 2 possibilidades de interpretação desse verso.
que os comentaristas não conseguem cravar exatamente qual é. Então, primeiro, essa matança pode fazer referência aos sacrifícios religiosos ou a uma decadência política de Israel que gerava morte no povo, injustiça. Duas possibilidades para essa palavra matança. E as duas são possíveis, né? Israel, o estado espiritual do povo nos dá a possibilidade de interpretarmos das duas maneiras. Morriam muitos animais sacrificados pelos pecados do povo. Oséias diz que os sacerdotes queriam que o povo pecasse cada vez mais, porque uma vez que tinha mais pecado, tinha mais animal sacrificado, e uma vez que tinha mais animal sacrificado, tinha mais gordura. Pedindo uma licença aqui aos veganos e vegetarianos, eu particularmente acho a gordura a parte mais saborosa da carne. Só que Deus tinha proibido os caras de comer gordura, porque obviamente não faz mal, tá? Se você for comer, coma pouco, se cuide. Enfim, cuidado. Mas é muito deliciosa. E os caras assim, tipo, quanto mais pecado, mais carne, mais gordura. Deus já tinha falado, vocês não podem comer essa parte, vocês retiram. Então os caras estavam literalmente se alimentando do pecado do povo. Então quanto mais pecado, quanto mais distantes do Senhor, mais animais eram sacrificados, imolados pela oferta, pela culpa do povo. Só que era uma matança sem sentido, porque o coração deles estava completamente longe do Senhor. Tudo que Deus prescreveu na lei, no Pentateuco, tinha como ponto de partida o reconhecimento do coração, da necessidade que o povo tinha de Deus. Mas foi rapidinho para se tornar um mero rito, né? A gente acaba fazendo isso muitas vezes na nossa vida de igreja. A gente vem por vir, oferta por ofertar, faz as coisas por fazer, mas Deus sempre está interessado no nosso coração, numa sinceridade, numa disposição assim, eu sei o que eu estou fazendo. Nossa fé não é uma fé burra, né? Tem muita coisa difícil, né? Para quem vê de fora, pensa, nossa, eles fazem isso, fazem aquilo. Não, a gente tem razão para tudo, a gente tem motivação para tudo. Faz sentido servir a Deus, amar o Senhor, amar os nossos próximos. Mas muitos animais ali estavam sendo sacrificados, porque o pecado do povo era abundante. E a outra possibilidade é que a injustiça em Israel tinha crescido pelo abandono do Senhor, pelo abandono da lei. Né? Os governantes estavam entregues também, os sacerdotes já estavam tudo perdido, eles não ensinavam mais a lei. Eles estavam com o coração distante do Senhor. E possivelmente isso também resultava em muita morte. Esse é um conteúdo frequente dos profetas na Bíblia, né? A injustiça. Todos eles, sem exceção, em algum momento dos seus livros, eles vão falar sobre a injustiça, que é resultado de abandonar o Senhor. Uma sociedade, um lugar que não teme ao Senhor. Ela vai ser inevitavelmente injusta, vai resultar em morte. Então nós temos essas duas possibilidades. E por causa disso, todos seriam castigados. Mas eu castigarei todos eles, é o que diz o verso 2, e não apenas os governantes ou os sacerdotes, todo mundo. Verso 3, seguindo. Eu conheço Efraim e Israel não me está oculto, porque você, Efraim, se prostituiu e Israel está contaminado. Então, novamente, o termo conhecer aparece, ele está em pauta, que é um termo muito recorrente, muito frequente no livro de Oséias. Porém, a gente falou anteriormente que esse conhecimento que Oséias trata, ele não é um conhecimento intelectual, né? Eu sei quem Deus é, eu sei da lei de Deus, não. Mas é um conhecimento que acessava o coração deles e que mudava a prática, a conduta. Eu conheço o Senhor, então, eu tenho uma forma adequada de viver uma vez que eu conheço o Senhor. Por mais que eu desvie, por mais que eu peque, eu sei, conhecendo o Senhor, que eu preciso retornar para Ele com um coração contrito, quebrantado, pedir perdão. Ele vai me perdoar, Ele é misericordioso, Ele é rico em bondade, graça. Só que nesse momento aqui, quando o Senhor fala que Ele conhece Efraim, não é esse conhecimento íntimo, um conhecimento que um casal tem, um conhecimento de fato das entranhas, da alma, um ligado ao outro. Isso não diz respeito à relação, à aliança que Deus tinha com o povo. Mas é sim uma denúncia. Eu conheço vocês e eu sei que as coisas não estão indo bem por aí. Eu sei que está tudo errado. Eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Os meus olhos passam por toda a terra. Eu estou vendo vocês nos montes. Estou vendo vocês se desviando. Estou vendo essa matança de animal. Estou vendo a injustiça que está acontecendo no meio de vocês. Eu conheço vocês, Israel. Conheço vocês, Efraim. Israel não me está oculto. E como foi explicado na semana passada, Efraim era a principal tribo do Reino do Norte. Lembra das divisões das tribos de Israel, também a divisão dos reinos, Reino do Sul, Reino do Norte. Efraim era a principal tribo. E o Senhor conhecia não apenas Efraim, mas todo Israel, porque Ele usa esses dois termos, né? Efraim e Israel. Ele conhece tudo, nada está oculto ao Senhor. Todo o reino de Israel foi corrompido pela infidelidade ao Senhor. É como uma praga que vai se alastrando. Por isso que o Senhor, no Pentateuco, também fala. Tem aquele episódio
que tinha algum cidadão, que eu não lembro o nome, mas tem muita gente boa de Bíblia, talvez que pode me ajudar, mas que o cara estava com os itens roubados no meio do arraial do povo, e Deus está virado com o povo. O cara tinha roubado uns negócios que não era para roubar, estava escondido, e Deus fala, vai lá, tira esse negócio, porque assim, se vocês deixarem essas coisas no meio de vocês, isso vai começar a se alastrar. Deus tinha falado, não façam alianças com outros povos, não deem suas mulheres em casamentos a homens de outros povos, não adorem aos deuses dos pagãos. Israel não deu ouvidos a isso, e esses pecados estavam como que uma praga se alastrando entre o povo. Israel estava contaminado. E isso faz referência, esse termo contaminação, faz referência a essa impureza cerimonial e moral. Então eu quero te convidar a abrir lá em Levítico, para a gente entender um pouquinho sobre essa ideia da contaminação. É o terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico. Um livro que você nunca lê. É um livrinho difícil, mas, assim, eu estou lendo ele, e aí, os primeiros capítulos estavam difíceis, assim, eu acrescentei um profeta ao mesmo tempo. Então, eu estava lendo um bloco dali, eu ia para os profetas, porque tem umas partes que são um pouquinho cansativas, mas é a palavra do Senhor, tá? Vai sem medo, é muito bom conhecer todo o conselho do Senhor. Então, Levítico 15, 31 fala assim: assim vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo, que está no meio deles. Então, primeiramente, fazendo referência à impureza cerimonial do povo. Aqueles que estavam cerimonialmente impuros ou imundos não podiam se aproximar do santuário do Senhor. Lendo Levítico, que você vai ver que os caras tinham que tomar um monte de banho, tinha uma série de rituais que os caras precisavam fazer para adorar o Senhor, para ministrar no tabernáculo, para ministrar no templo, para entrar no santo lugar, no santo dos santos, é uma série de rituais, é muito doido. Só que isso fala sobre a pureza de Deus, sobre a santidade de Deus, e ao mesmo tempo sobre a nossa impureza. Então, Israel estava contaminado, o povo estava cerimonialmente impuro para ministrar ao Senhor. E eles continuavam lá, nos ritos, nas práticas, nos cultos, nos animais sendo mortos por causa dos pecados. E o outro texto, 19:31, Levítico 19:31, passa um pouquinho para o lado na sua Bíblia, falando agora sobre essa impureza moral. Levítico 19:31 fala assim: não se voltem para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procurem, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É a mim que vocês têm que consultar. Só que, como foi dito também alguns sermões atrás, o povo estava recorrendo a adivinhações, a pessoas que estavam dando o rumo, o sentido da vida deles. Deus já tinha dado em outros momentos essa instrução, tipo, não consulta isso. Eu sou o Senhor de vocês. Tudo que vocês precisam está em mim, está na minha lei. Eu dou os profetas, eu dou os sacerdotes, eu dou a minha lei. Tudo que vocês precisam está em mim. Não vou deixar vocês perdidos. Então o povo estava cerimonialmente impuro e moralmente impuro. Israel estava contaminado. Aquele povo que Deus resgatou do Egito para que adorassem ao Senhor. Lembra? Uma das falas, de Moisés ao faraó é: deixa o meu povo ir para que o adore. Liberta o povo. É muito interessante pensar nisso, que Deus não falou para Moisés chegar diante do faraó e requerer essa libertação, tipo, porque eu vou dar uma terra para eles, porque eu vou fazer eles uma grande nação, porque eu vou abençoar eles. Não, o Senhor falou, a primeira coisa que acontece depois do êxodo é um culto, é a adoração. Deixa o meu povo sair para que me adore. Só que aqui Israel, cada vez mais distante do Senhor, estava cerimonialmente impuro, moralmente impuro, estava completamente contaminado, eles não estavam mais aptos para adorar o Senhor. Eles estavam contaminados, eles estavam sujos dos seus pecados. Então volta a tua Bíblia lá para Oséias 5. Então no verso 13 ele fala: porque você, Efraim, se prostituiu e Israel está contaminado. Verso 4. O que eles fazem não lhes permitem voltar para o seu Senhor, para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. Então o acúmulo dessas práticas idólatras de Israel fez com que os seus corações virassem como pedras, distantes do Senhor, insensíveis ao Senhor, que não conseguiam mais ser acessados. Foram anos sendo advertidos pelo Senhor, mas eles não se arrependeram, eles não voltaram para o Senhor. Então eles chegam nesse momento de que o que eles faziam não permitia mais que eles voltassem para Deus. Tamanha era a dureza do coração deles. Por amarem aquela vida de pecado, desregrada, eles não podiam mais se voltar para Deus, eles não conseguiam mais se arrepender.
Eles estavam enganados por um espírito de prostituição, e é a segunda vez que esse termo aparece em Oséias, um espírito de prostituição que enganou a mente deles. E não era uma prostituição apenas do coração, né? Israel infiel ao seu Senhor, a Deus, mas também literal, porque era a prática do culto idólatra à prostituição. Os homens entregues, as filhas entregues, as noras, como diz em Oséias, estava todo mundo entregue a essa prática. Vamos correr para o Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos lá, povo. Hoje a gente vai caminhar pelas Escrituras. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Fala assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Esse texto está apontando para os últimos tempos. Isso certamente faz referência ao que a gente está vivendo hoje. O engano também está presente hoje. Esses espíritos enganadores, eles estão presentes nos últimos dias, cauterizando as consciências. Cauterizando as consciências, endurecendo as mentes, os corações, para que não se arrependam. Fazendo com que as pessoas não enxerguem a própria condição de miséria, de necessidade, e não se voltem para Deus em arrependimento. E as pessoas estão apostatando, estão se desviando do Senhor, estão deixando os caminhos de Deus, a palavra, a comunhão dos santos, porque as suas consciências estão cauterizadas, estão tomadas por esses espíritos enganadores. É a mesma coisa que estava acontecendo lá no Reino do Norte de Israel. As consciências cauterizadas, os corações endurecidos, que não se voltavam mais a Deus. Pode voltar a tua Bíblia para lá, o verso 4 fala: o que eles fazem não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Novamente, a ideia de conhecimento. Então, no verso 13, Deus fala: eu conheço Efraim. E no verso 4 diz: Israel não conhece o Senhor. Enquanto eu conheço Efraim, eu conheço Israel, Israel não me conhece. Israel se esqueceu quem eu sou. Como assim não conhece, né? Israel, não. Mas a história, e as 10 pragas, e a libertação no Egito, e água saindo da pedra, e maná, e as codornizes. Tá, mas minha mente foi agora para Jesus, nos evangelhos, quando ele fala, né? Os caras vão chegar nos últimos tempos: ah, mas eu fiz isso, eu expulsei demônio, eu profetizei no teu nome, eu fiz A, B, C. E aí Jesus fala: eu não conheço vocês. Porque esse conhecimento fala tipo assim, eu estou ligado a você, eu sei quem você é. E por causa disso a minha vida é completamente mudada, por causa desse conhecimento que me foi revelado. Eu vi o Senhor, quem o Senhor é. Eu conheci o Senhor intimamente. E lembrando, eu já citei isso, né, mas na versão Almeida Revista e Corrigida, quando Adão e Eva vão gerar lá os primeiros filhos, a palavra diz que Adão conheceu a Eva, né, coabitou, se deitou, amou loucamente, virou o zoinho. Esse é o conhecimento que a palavra está falando, um conhecimento íntimo, uma ligação de alma. Só que o Senhor fala: eu conheço Efraim, eu sei das práticas de Efraim, mas Israel não me conhece. O povo que eu escolhi para ser minha propriedade não me conhece mais, não sabe mais quem eu sou. E uma vez que eles não conheciam mais o Senhor, eles estavam completamente perdidos. E há algo trágico aqui. O que eles fazem não permite que eles voltem para Deus. Esse era o poder do encanto que envolveu os israelitas, o poder que cauterizou a mente, o coração deles. Eles não conseguiam mais enxergar a tragédia que estava a vida deles e a tragédia que estava sendo anunciada. Daqui a alguns anos vai vir um império, vai tomar, vai varrer esse lugar. Então, como se eles estivessem no meio dessa lama, desse lamaçal, sem conseguir sair dali, sem conseguir enxergar nada ao redor. Esse era o estado de Israel, completamente endurecido por causa do pecado. E o profeta continua no verso 5. A arrogância de Israel abertamente dá testemunho contra eles. Então, como se não bastasse a multidão dos pecados, das práticas idólatras, das prostituições, eles eram arrogantes, eles eram orgulhosos. Que combo desgraçado que estava levando Israel rumo à destruição. Completamente perdidos e ainda arrogantes, orgulhosos. Israel cresceu como nação, Israel prosperou.
Israel tinha um forte poder militar, porém eles estavam cegos. Israel esqueceu de onde vinha o sustento da vida deles. O orgulho de Israel, da nação, denunciava o estado espiritual deles. Então, Deus como um juiz, o orgulho da nação como uma testemunha contra o próprio Israel. Não precisava de mais nada, era suficiente. Deus julgando e falando, o orgulho de vocês é testemunha contra vocês. Eles estavam como a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3:17, quando diz, você diz, eu sou rico, estou bem de vida, não preciso de mais nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa carta à igreja de Laodiceia representa a mesma coisa. Eles achavam que estavam bem de vida, que estava tudo indo bem, que eles estavam ricos, mas Deus fala, não. Vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Esse era o estado da nação. Seguindo no verso 5, Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Nos primeiros capítulos de Oséias, a gente viu que há uma distinção no tratamento do reino do norte e do reino do sul. O castigo, sim, era iminente ao povo do norte. 722 estava chegando, a gente provavelmente aqui, nesse trecho de Oséias, está relatando algo muito próximo da invasão do Império Assírio. Mas Judá ainda desfrutava de uma certa estabilidade econômica e espiritual no reino do sul. Então, a Síria, 722, toma o reino do norte, e em 586, alguns anos depois, a Babilônia toma o reino do sul, porque o destino foi igual, eles abandonaram o Senhor. Mas no capítulo 1, no verso 7 de Oséias, Deus fala, depois de apresentar algumas acusações ao reino do norte, ele fala, mas da casa de Judá eu terei compaixão e os salvarei. Fato é que esse texto faz referência ao ano 701. Então, 21 anos depois que a Síria toma o reino do norte, eles intentam também contra o reino do sul. Mas o Senhor guarda o reino do sul. Porque a era do Senhor ainda não estava acumulada contra os pecados do povo do sul. Eles estavam ainda numa situação mais estável. Não estava essa bagunça que estava o reino do norte. Então, provavelmente a essa altura, apesar dessa misericórdia anunciada pelo Senhor, as coisas no sul já estavam começando a piorar. Lembra que eu falei dessa praga que vai se alastrando e que vai se infectando? Provavelmente algumas coisas já estavam, alguns indícios já estavam de idolatria, de desobediência ao Senhor, de abandono de Deus no reino do sul. O orgulho que abateu Israel talvez também estava se infiltrando no coração dos habitantes de Judá, e por isso o texto diz, Judá cairá juntamente com eles. É um anúncio para algo além, ia levar mais tempo, mas ia acontecer a mesma coisa porque eles também estavam gradativamente se desviando do Senhor, deixando o Senhor. Vamos seguir, verso 6, diz assim, com os seus rebanhos e o seu gado irão em busca do Senhor, mas não o acharão, ele se afastou deles. Então há uma certa ironia aqui, né? O povo cria que com esses muitos sacrifícios, com esses muitos animais abatidos, esse muito sangue escorrendo, eles conseguiriam apaziguar a ira do Senhor. E até certo ponto isso é verdade, porque o próprio Deus instituiu esses ritos como um meio do povo dar uma aliviada no negócio. Vocês estão pecando demais, né? E também uma forma de apontar para o Cordeiro de Deus que um dia seria imolado, né? Em definitivo, que é Cristo. Então Deus institui esses rituais, porém o objetivo dele era a sinceridade do povo. Era um coração ali entregue, de fato, reconhecendo a necessidade que eles tinham do perdão de Deus. E os caras iam lá de cara lavada, cumprir os ritos. Sei lá, imagina, levavam um animal lá para o templo para ser oferecido, mas há uma semana atrás o cara estava lá com a prostituta cultual no monte XYZ, adorando a Baal. Não faz sentido, por que você foi até lá ao templo, levar um animal para ser sacrificado? Você tem audácia, você tem coragem de fazer isso? A religião de Israel estava completamente mecanizada. Os corações sinceros, reconhecendo seus pecados diante de Deus, já não mais existiam há muito tempo. Os caras estavam ali só cumprindo tabela, só tipo um time desclassificado, já rebaixado para a Série B no final de campeonato. A gente vai jogar porque tem que jogar, eu estou perdido mesmo. Sabe, eles estavam lá só cumprindo o rito. Uma situação desesperadora. 1 Samuel 15, 22, está aqui na tela. Diz assim, porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra?
Então, o próprio Deus tinha instituído esses holocaustos e esses sacrifícios. Mas olha que interessante. Será que ele tem mais prazer nisso do que na obediência? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Tipo, é óbvio, se vocês obedecerem, vocês não vão precisar matar mais um animalzinho, não vai ter que mais um sangue ser escorrido. Tipo, obedeçam ao invés de fazer isso. É melhor, parem de sacrificar loucamente, se voltem para mim, se arrependam, eu estou cansado dessa gordura sendo queimada, desse sangue sendo derramado em vão. De nada adiantavam mais esses sacrifícios sem um desejo interno, sincero de obedecer ao Senhor, de se arrepender. Eles estavam literalmente cumprindo tabela. Jeremias 29:13, o profeta diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então haviam muitos sacrifícios, havia muito sangue, havia muito fogo para aquele holocausto. Mas não tinha nada de coração, não tinha nada de verdade, nada de sinceridade diante de Deus. O coração do povo não estava ali. E esse trecho, esses textos nos ensinam sobre o desejo de Deus quando nós nos achegamos diante dele, que é a sinceridade, que é um papo reto, que foi o espírito que a gente começou aqui no meio do início do culto, né, a nossa ministração. Tipo assim, você está difícil, se você está perdido, se você abandonou o Senhor, se você está afundado em pecado, tá? Não finja que está tudo bem. Né? Isso só vai fazer mal para ti. Talvez vai fazer com que as pessoas olhem para você e pensem, nossa, que legal, ele vai bem. Mas às vezes teu coração está podre, está distante do Senhor. Você está perdido, está mal? Tá, tipo, venha, vamos resolver isso. Antes de tudo, vem esse reconhecimento da necessidade, da miséria, da nossa falência espiritual. Então, Israel estava se enganando muito ao juntar esse montão de animal para os sacrifícios, pensando que Deus estava se agradando disso, ele não estava. Então, gente, não vamos se enganar, sabe? Não vamos ficar fingindo nada para ninguém. Né? A palavra diz que importa mais agradar o Senhor do que os homens. Ele sonda o nosso coração, ele sabe o estado da nossa alma, e ele não tem desejo nenhum de que a gente chegue aqui pomposo, fingindo que as coisas estão bem. Né? A palavra diz que o que agrada a ele é um coração contrito, um coração quebrantado. Esse coração ele não recusa. Esse coração ele manifesta a graça, ele manifesta o perdão, ele manifesta a restauração. Então Israel precisava parar com tudo aquilo que eles estavam fazendo e pensar, meu Deus, vamos pelo menos ter dó desses animaizinhos aqui que estão sendo sacrificados, vamos voltar para o Senhor, vamos voltar para a lei, vamos voltar os nossos olhos para a palavra dele. O texto nos ensina a necessidade da sinceridade, de sermos francos com o estado da nossa alma. Verso 7 fala, foram infiéis ao Senhor, porque tiveram filhos bastardos. Israel deixou o Senhor e foi infiel a ele, infiel a essa aliança que foi estabelecida. E isso resultou em filhos bastardos. Uma geração órfã de Deus. Olha o que o João Calvino fala sobre isso. Os israelitas não só ficaram afastados de Deus, mas também tinham levado embora toda a esperança quanto ao futuro. Isso é muito pesado. A conduta, a vida deles fez com que as gerações menores, tipo assim, o que vai ser do futuro? É cativeiro, é escravidão de novo. A gente vai voltar porque a gente era lá no Egito. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Deuteronômio 6. Esse texto é interessante de lermos juntos. Que é uma das orações mais famosas dos judeus até hoje. E o Racionais está aqui, hein? Só para me desconcentrar aqui, mas vamos lá, Senhor. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. É isso aí. Israel, o reino do norte, era um lixão. Mas tenha fé, porque até no lixão da tua alma, do teu coração, nasce flor. Olha aí, ó. Tem que aproveitar as oportunidades, né? Então, Deuteronômio 6, a partir do 4, fala assim, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Isso aqui é o Shema, essa oração que os judeus repetem até hoje, uma oração muito conhecida. E verso 6 continua, essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Olha isso, que doido, né? Não é para estar apenas na tua mente, no teu ouvido, não. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. 7, você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. É alguém tomado pela palavra. Até aqui.
você as inculcará a seus filhos, e delas falará a todo momento. Agora corre lá em Salmo 78, mais um texto que vai falar sobre isso para nós. Salmo 78, a gente vai ler do 1 até o 8. Salmo 78, verso 1 diz: Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Gente, olha isso. Os filhos de Israel já não conheciam mais sobre o Senhor, é o que o verso 4 diz. O Senhor fala: eu conheço Efraim, eu sei quem é Israel, mas Israel não me conhece mais. Eles não sabem quem eu sou. E é óbvio, como que você vai falar, transmitir uma mensagem acerca de alguém que você não conhece? Principalmente quando essa mensagem não trata apenas de informações, mas de um conteúdo que acessa o coração, como diz lá em Deuteronômio. Essa palavra vai estar no coração de vocês. Por isso, os filhos de Israel eram considerados bastardos, pela negligência dos próprios pais. A gente viu na semana passada que os pais estavam deixando suas esposas e filhos sozinhos em casa, para ir cultuar no monte, com as prostitutas cultuais de Baal. Pensa na negligência. Eles não só se esqueceram do Senhor, se esqueceram da lei, se esqueceram de cumprir o que o Senhor falou. Passem essas informações, esse conhecimento, lembrem dos meus feitos para os teus filhos, porque assim sendo eles vão fazer isso para os filhos deles, e assim vai, até que todo mundo me conheça, até que a terra esteja cheia do meu conhecimento, mas não foi isso que eles fizeram. Faltava esse conhecimento, e esses filhos então eram considerados bastardos. Eles estavam cada vez mais distantes daquele Deus que um dia tomou Israel pela mão do Egito. À medida que o tempo foi passando, o povo foi cada vez mais se distanciando, perdendo aquele senso de família, de comunidade, de pertencer a um Deus, a um Senhor. Eles já não lembravam mais dos feitos de Deus, porque os seus pais, os seus sacerdotes, os reis estavam sendo negligentes com esse conhecimento. Ainda no verso 7 ele fala: agora a festa de lua nova os consumirá com as suas plantações. Essa festa de lua nova era uma celebração do povo pelo início de cada mês. Era uma adoração comum, frequente do povo judeu, que remetia a ser aceito por Deus e terem alcançado um favor de Deus diante das dificuldades, por aquele mês, pela colheita, pelo trabalho, por tudo que eles viviam. Então, nessa adoração, eles entendiam que Deus se alegrava disso e Deus era favorável a eles, porque eles estavam lá mês após mês se lembrando da graça, do favor de Deus, e eles queriam que com isso eles seriam abençoados. Mas o que vai acontecer aqui é exatamente o oposto. O verso 7 fala: a festa de lua nova os consumirá com as suas plantações. O efeito vai ser contrário, é uma maldição, vai ser revertido o negócio. Vocês não vão ser abençoados, não vão ser favorecidos por se lembrarem desse calendário litúrgico de vocês. O resultado das celebrações seria exatamente o oposto, pois eles foram infiéis ao Senhor. Pensando em algumas aplicações para nós, e já concluindo, o verso 13 diz que o Senhor conhece Efraim, diz que Israel não está oculto aos olhos dele. Então Deus conhecia tanto a infidelidade do povo, daquele povo que abandonou o Senhor, como a contaminação. Ele via a prática, a conduta, mas ele é o que perscruta o coração, ele é o que sonda a gente, que conhece a gente, que sabe quando Israel se levantava, quando Israel se deitava. E eu queria relembrá-los nessa noite, meus irmãos, que os olhos do Senhor passam e eles veem todas as coisas como um raio-x, uma ressonância que acessa tudo lá, o de mais profundo, no teu corpo, na tua alma, nada está oculto ao Senhor. Então Israel não podia mais adorar o Senhor, porque eles estavam contaminados por seus pecados, essa relação estava quebrada,
Não era possível eles continuarem com aquela religião morta. E talvez alguém se sinta assim aqui hoje, contaminado, sujo, culpado, distante do Senhor por causa da tua conduta, por causa das tuas práticas, pela falta do conhecimento do Senhor. E recorrente, assim, vem culpa na tua mente, vem uma sensação de ser indigno, de que você não tem vontade de orar, de ler tua Bíblia, de amar o Senhor, de fazer nada, porque você se sente contaminado como Israel, você se sente sujo como Israel. Mas eu relembro que a boa notícia, em 1 João 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Ele não só nos perdoa, como nos purifica. Jesus é o único que pode nos salvar tanto desse estado de condenação eterna, de morte eterna, como também desse sentimento de condenação. Uma vez que a gente está em Cristo, não tem mais condenação sobre nós, mas frequentemente nós somos atacados com mentiras, com acusação do inimigo das nossas almas, que é o capeta maldito. E ele vem, ele tenta contra nós, ele nos derruba, e a gente fica acreditando nessas mentiras, a gente esquece da graça, das verdades de Deus, e a gente fica lá se arrastando, capengando, só dando ouvido para mentira, mentira, mentira. Não há mais condenação sobre nós, a gente não precisa aceitar essas condenações que vêm sobre nós. A orientação do apóstolo João é, se a gente tem pecado, confessa, porque o Senhor é fiel e justo para te perdoar e para te purificar dos seus pecados. E o objetivo dessa purificação, pensando nesse contexto que nós estamos estudando, os sacerdotes estavam completamente errados no serviço deles, e os sacerdotes eram esses que ministravam ao Senhor diariamente. E se eles estivessem impuros no serviço, ministrando ao Senhor, eles eram fulminados. Por isso aquela série de ritos, de um ritual de purificação. Então, se Jesus nos purifica dos nossos pecados, não é apenas para nos salvar, para nos dar a vida eterna, mas é para que a gente diariamente ministre ao Senhor, todos os dias da nossa vida. Uma das grandes bênçãos da Reforma Protestante foi a ideia do sacerdócio universal. Enquanto sempre se dependia do Papa, sempre se dependia de uma pessoa, de um intermediário, Jesus vem e nos relembra dessa verdade através dos nossos irmãos, que todos somos sacerdotes. E os sacerdotes ensinavam a lei e ministravam ao Senhor todos os dias. Então, o perdão dos teus pecados e a purificação não é exclusivamente para você sentir um alívio, sentir paz. Está tudo bem agora com a minha vida. Não, mas é para você com ousadia, diariamente entrar diante da presença do Senhor, diante do trono dele para ministrar o coração dele. O sacerdote não entrava no Santo dos Santos de mão vazia, ele vinha sempre para oferecer algo ao Senhor. Então, uma vez que o Senhor Jesus nos purifica dos nossos pecados, purifica a nossa consciência, a nossa mente, nós devemos diariamente entrar diante dele com a nossa vida como uma oferta. Senhor, toma a minha vida, esse sacrifício vivo aqui diante de ti. Nós somos o reino de sacerdotes, podemos e devemos ministrar diariamente, sem medo diante do Senhor. Se tem medo, opa, pera, tem alguma coisa errada. Medo não vem do Senhor. O perfeito amor lança fora todo medo. E assim faz sentido ter medo, porque Deus é santo e nós não. Mas Jesus, na realidade da nova aliança, com o Espírito dele dentro de nós, vem para abolir esse medo. Para fazer a gente desejoso de diariamente estar na presença do nosso Deus, ministrando ao Senhor sem medo. Isso fala sobre desfrutar diariamente da presença de Deus. Desfrutar diariamente. Pensa que esse era um serviço limitado a um pequeno grupo de pessoas, aos descendentes de Arão, da tribo de Levi. Uma das tribos de Israel era a tribo que era destinada aos sacrifícios, ao culto. Um cara entrava num lugar mais escondido do tabernáculo uma vez por ano. Agora a gente tem acesso livre a esse lugar, a presença de Deus todos os dias, sem medo de sermos fulminados, por mais que você esqueça um pecado para trás. Na hora que você estiver lá diante dele, o Espírito vai lembrar, falar, opa, e aí você vai pensar, meu Deus, eu vou morrer. Não, não vai morrer. Jesus morreu, está tudo bem, peça perdão do teu pecado, ele vai te restaurar, ele vai te encher do amor dele, ele vai te dar mais do Espírito Santo para continuar nessa caminhada da santificação. Para que você cada dia se sinta mais seguro, mais confiante no sacrifício de Jesus para estar diante dele todos os dias, todos os dias, todos os dias. E como sacerdotes que somos, carregarmos com a gente essa realidade e esticarmos essa realidade até outras pessoas.
O caminho foi aberto por causa de Cristo. Venha ouvir das maravilhas que o Senhor fez. Não sejamos negligentes como o povo de Israel estava sendo, mas vamos passar essa verdade para a próxima geração, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as pessoas próximas a nós. Vamos nos relembrar dos grandes feitos do Senhor na nossa vida e que Ele quer fazer isso com mais gente. Ele está agregando para si um povo. E a outra questão que eu queria destacar é que esse texto fala que as coisas que Israel fazia não permitiam que eles se voltassem para Deus. Israel havia voltado para esse estado de escravidão, eles estavam acorrentados nos próprios pecados, nas próprias práticas deles. Deus é esse que nos conhece, é esse que vê todas as coisas em nós, no nosso coração. E Ele não é indiferente às tuas dificuldades, às coisas que te impedem de se voltar para Ele hoje. Ele vê isso, Ele sabe dos teus sofrimentos, Ele sabe que tem coisas entre você e Ele, muitas vezes, que te impedem de obedecer o chamado dEle e de seguir Ele, que te impedem de permanecer num lugar, de conhecer Ele. Frequentemente você é derrubado e você fica lá como que nocauteado no chão, você não levanta de novo. Ele não está indiferente a esses sofrimentos e Ele quer te libertar nessa noite. Aquelas coisas que nos amarram, aquelas práticas que estragam a nossa vida, que atrasam o nosso processo de santificação, de conhecer o Senhor. O Senhor vê isso, Ele sabe e Ele se compadece. Você pode ter certeza que Ele sofre com isso. E Ele não está indiferente. O braço dEle não está encolhido para que Ele não possa salvar. Ele quer te libertar nessa noite. Ele quer que você conheça mais dEle. Ele quer que os teus olhos sejam abertos para a realidade de quem Ele é, para que você permaneça olhando para Ele, seguindo Ele, desfrutando de quem Ele é, se entregando e fazendo disso o centro da tua vida. Ele quer nos fazer cheio do Espírito Santo dEle. Paulo diz que onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Acho que essa é uma das saídas também para combatermos esse medo ou condenação que frequentemente vem, né? É sermos cheios do Espírito. Onde está o Espírito, ele tem liberdade. Não tem escravidão do pecado, não tem escravidão da acusação, não tem escravidão das velhas práticas, dos maus hábitos, não, mas a liberdade. A liberdade dos filhos de Deus que repousam, descansam no amor dEle. Amém?